irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez nós temos a oportunidade de desfrutar dessa palavra maravilhosa. E hoje nós temos por base essa sequência, de lições, o livro As 40 Lições para o Viver Cristão. Então nós chegamos hoje na lição 34 e essa lição ela trata de um assunto importantíssimo. Esse assunto ele é um assunto crucial para que nós possamos entender como todas as coisas funcionam. A lição 34 fala sobre os princípios do governo e da administração de Deus. Nós vamos fazer um apanhado geral a respeito de como foi a administração de Deus no passado, como está sendo agora e como será no futuro. O versículo que nós teremos por base para essa lição é Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3. Eu quero ler junto com vocês, tá bom? Abram as Bíblias. Eu já vou adiantando aqui. O versículo diz o seguinte: nesses últimos dias nos falou o Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Onde lê poder, podemos ler autoridade. E todas as coisas, tanto na eternidade passada como na eternidade futura e na presente era, todas as coisas elas são sustentadas pela autoridade de Deus. Deus tem uma autoridade e essa autoridade ela não é e não pode ser questionada. Todas as coisas elas se sustentam dos mais longínquos planetas, estrelas, não importa. Numa visão macro do universo, todas as coisas são sustentadas pela autoridade do Senhor. Mas também nas coisas mais simples, nas coisas mais básicas, nas coisas cotidianas do nosso dia a dia, também tem a autoridade do Senhor como algo que sustenta todas essas coisas. Então, um ponto que nós precisamos estar claros é que se nós queremos servir a Deus, nós precisamos urgentemente conhecer a autoridade do Senhor. O poder do Senhor. Quando esse poder ele é clarificado na nossa mente, todas as coisas ficam muito mais fáceis de administrarmos como cristãos. Existem muitos sistemas de autoridades e esses sistemas, todos eles foram criados e autorizados por Deus. Amém. Todos esses sistemas. Vou dar um exemplo para vocês. Governo e povo é um sistema de submissão. Não há nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Isso está na palavra. Um outro exemplo. Pais e filhos. O pai exerce uma autoridade sobre os filhos. O pai e a mãe, os pais. E os filhos, eles precisam reconhecer essa autoridade e se submeter a ela. Isso é um exemplo. Um outro exemplo, professor, aluno. E tem muitos exemplos que são sistemas de autoridades. Porém, nenhum desses sistemas, nenhum desses exemplos, eles podem exemplificar realmente, de uma maneira muito firme, muito real, a autoridade do Senhor. De uma maneira mais sólida dessa visão. O único exemplo que sustenta essa visão de uma maneira muito clara é aquilo que fala em Efésios. Eu quero ler com vocês Efésios. Eu vou abrir aqui, tá bom? Efésios, capítulo... Deixa eu dar uma olhadinha. Capítulo 2. Não, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita e nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então esse exemplo, irmãos, mostra claramente a perfeita sincronia da autoridade de Deus com a submissão do seu povo. Ele mostra a igreja como o corpo de Cristo. Ele mostra Cristo como a cabeça e a igreja como o corpo. Se você for considerar
que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, você está considerando que existe uma única coisa, um único formato, um único corpo, porque o corpo faz parte da cabeça e a cabeça faz parte do corpo, ou seja, Cristo e o corpo são um. Porém, todas as coisas elas são provenientes da cabeça. Cristo, como cabeça, exerce a plena autoridade sobre o seu corpo. Isso, irmãos, não tem como fugir, não podemos passar desapercebidos. Vou dar um exemplo. Pegando o corpo humano como exemplo, tá? A minha mão direita, ela exerce algumas funções. E essas funções, elas são determinadas pela cabeça. Ou seja, as funções da minha mão, elas não podem ser desenvolvidas normalmente pelos pés ou por qualquer outra parte do meu corpo. A minha mão direita, minha mão esquerda, ela não pode questionar as ordens que foram dadas para a minha mão direita, porque todas essas ordens, todas essas determinações, toda a autoridade que vem a respeito das funções do meu corpo, elas são provenientes da minha cabeça. É a mesma coisa com relação ao corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo. E todas as funções do corpo, elas são determinadas pela cabeça. E nenhuma parte do corpo pode questionar a cabeça porque foi dada essa ordem. Então, quando se trata de autoridade, quando se fala de submissão, esse é o melhor exemplo que nós temos, tá? Nenhum outro exemplo chega a exemplificar perfeitamente o que é a autoridade de Cristo por meio do seu corpo, tá bom? Eu queria ler com os irmãos Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vou repetir. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, aqui fala estava, mas no original tornou-se sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, no capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, eles falam a respeito de situações que são, teoricamente, distintas. E realmente são distintas. No versículo 1 fala que criou Deus os céus e a terra. E tudo que Deus cria, e nós sabemos disso, Deus cria de forma perfeita. Mas no versículo 2 ele fala que a terra, porém, tornou-se, estava, aqui na nossa versão fala estava, mas tornou-se sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Houve um grande problema entre o versículo 1 e o versículo 2. Esse problema foi a rebelião de Satanás e de um terço dos anjos dos céus. E nessa rebelião, onde Satanás queria ser igual a Deus, onde ele almejava, se orgulhou, a base de toda essa rebelião de Satanás é o orgulho, ele se orgulhou, ele sentiu uma soberba muito grande pelo aquilo que ele era, por aquilo que Deus tinha feito dele, e por todas as posições que ele ocupava, ele se orgulhou e quis ser igual a Deus. E ele conseguiu convencer um terço dos anjos a se rebelar também contra Deus. E como houve o julgamento, Deus o expulsou por causa dessa rebelião. Ele danificou, no versículo 2, ele danificou todas as coisas que tinham sido criadas por Deus. Então houve uma necessidade de uma recriação. Então no capítulo 1, o que nós conhecemos como os 7 dias da criação, os 6 dias da criação e o 7º do descanso do Senhor, na verdade é uma recriação daquilo que tinha sido feito por Deus e tinha sido danificado por Satanás. No versículo 26, 27 e 28, fala a respeito da criação do homem, não a recriação, a criação do homem. E quando Deus criou o homem, tinha um propósito muito grande, um propósito maravilhoso, que era que o homem comesse da árvore da vida, recebesse a vida eterna de Deus e que exercesse Deus sobre a terra. Esse era o grande propósito de Deus ao criar o homem. Só que nesse caminho, nós sabemos disso, houve a interferência de Satanás, houve a queda do homem. O Satanás conseguiu convencer o homem e a mulher de que deveria simplesmente desobedecer a Deus. E por causa disso, por causa dessa desobediência,
o homem caiu. E entrou no homem a morte. Entrou no homem a morte. Acredito que tenha sido o momento mais triste de toda a humanidade. Porque essa morte perdura até hoje em toda a humanidade. Mas, graças a Deus, que Deus se encarnou em Cristo, veio por meio de Cristo, e passou os 3 anos e meio, os 33 anos e meio aqui na Terra, dos quais 3 anos e meio foram exercidos um ministério de pregação do reino, pregação do Evangelho, onde o Senhor falou tantas coisas. Ele subiu naquela cruz, por livre e espontânea vontade, ali cravou todos os nossos pecados, todas as nossas as dívidas que nós tínhamos, cravou naquela cruz e morreu em nosso lugar. Passou 3 dias no Hades, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, foi reconhecido por Deus e desceu sobre nós, sobre todos aqueles que invocam o nome do Senhor, como o Espírito que dá vida. Aí sim, a partir dessa obra redentora de Cristo, todas as coisas que tinham sido perdidas ali na queda do homem, todo o propósito de Deus de exercer autoridade, novamente foi retomado. O Senhor Jesus, na obra redentora, Ele trouxe de volta a autoridade que tinha sido usurpada por Satanás e deu novamente ao homem um novo propósito, retomou o propósito de Deus em exercer autoridade aqui na terra. Então, toda a autoridade de Deus aqui na terra, ela não tem um outro caminho a não ser no Novo Testamento, a partir da obra redentora de Cristo, a partir da geração da igreja, de ser exercido pela igreja. Na verdade, o único ambiente onde a autoridade de Deus é exercida plenamente é na igreja, no corpo de Cristo. Eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 6. Abram, por favor, em casa, tá bom? Mateus 6. É aquela oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, que diz assim, capítulo 6, versículo 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja a introdução dessa oração que o Senhor nos ensinou. Portanto, vós orareis assim. Essa deve ser a nossa oração ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O primeiro item para que a autoridade do Senhor e o governo do Senhor venha para a terra e seja estabelecido é invocar o nome do Senhor. E quando nós invocamos o nome do Senhor, nós precisamos almejar que o reino do Senhor venha. Ou seja, quando se trata de reino, se trata de governo, de autoridade. O versículo 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, venha a tua autoridade, venha o teu governo, venha o teu encabeçamento. Faça a vontade, ou seja, a vontade do Senhor exercida nesse ambiente. No Novo Testamento, na igreja que essa vontade é exercida. Tá bom? Então, todo o governo de Deus é exercido na igreja. Claro que está se falando da igreja no seu aspecto universal, no seu aspecto macro, mas existe a expressão da igreja em cada localidade. É exercida a autoridade do Senhor por meio da igreja. Mas existem representantes, nós chamamos de autoridades representativas de Deus, que são pessoas que o Senhor escolhe dentro das localidades, dentro das igrejas, dentro da expressão da igreja em cada localidade, que são os irmãos responsáveis, que nós chamamos de presbíteros, a Bíblia chama de presbíteros, os diáconos, as diaconisas, cada um nas suas funções, os mestres, os pastores, e todos esses fazem parte de um único corpo, e que cada um exerce a sua função. E quando cada um exerce a sua função dentro do corpo de Cristo, nas suas localidades, o reino é estabelecido de uma forma plena e real. Amém? Eu quero ler mais um versículo com os irmãos, Mateus 16.
Mateus 16, versículo 18 e 19. Senhor Jesus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Irmãos, isso é maravilhoso. Ele falou, ele anunciou a igreja aqui para Pedro, né, e para todos os discípulos que estavam ali. Ele anunciou a igreja e disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, a autoridade de Deus na igreja, ela não será questionada, ela não será usurpada novamente. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, do governo, da autoridade dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa é a função da igreja. Essa é a função do corpo de Cristo, né, nas suas localidades. Eu quero abordar um tema baseado nisso aqui, com relação de como foi exercida a autoridade de Deus no passado, como está sendo exercido hoje. No Velho Testamento, desde dos primórdios, né, a autoridade de Deus era exercida através de duas linhas. Essas linhas eram linhas importantes, e cada um com suas funções. A primeira linha era a linha da realeza, e a segunda linha era a linha do sacerdócio, dos sacerdotes. Então, nas 12 tribos de Israel, a tribo da realeza era a tribo de Judá, e nas 12 tribos de Israel, a tribo do sacerdócio era a tribo de Levi. Então, a tribo de Levi exercia o sacerdócio, e a tribo de Judá exercia a realeza. Qual era a função da realeza? Era exercer a autoridade de Deus no povo de Deus. Era trazer a autoridade de Deus, trazer o próprio Deus, porque quando se fala de autoridade, se fala do próprio Deus, da vontade de Deus. Trazer o próprio Deus para o povo, para o nível humano. E o sacerdócio era o caminho inverso, era elevar o homem para a realidade divina, elevar o homem a Deus. E isso ficou muito bem claro, né? Nos livros falam a respeito dos reis, sempre que havia um rei, havia um sacerdote, né? E cada um com suas funções, porém, toda vez que essas funções eram harmoniosas, eram unânimes, o povo de Deus não sofria. Toda vez que havia um problema, se tinha um rei que não era um rei adequado, e se tinha um sacerdote que não era adequado também, o povo sofria. Quando o Senhor nasceu e passou todo aquele período aqui na terra e executou a obra redentora de Deus, ele, em uma única pessoa, foi estabelecido a união, o entremesclar dessas duas linhas, que era o reino e o sacerdote. Irmãos, Jesus era sacerdote real. Jesus era um sacerdote com status de rei, ou um rei sacerdote. E ele foi isso de uma maneira maravilhosa. Porém, quando ele se dispensou para nós como Espírito que dá vida, ele delegou a nós esse mesmo encargo. Nós somos sacerdotes reais. Amém. Aleluia. Nós somos sacerdotes reais. E nós não somos sacerdotes reais individuais. Nós somos sacerdotes reais coletivos. Nós somos uma nação de sacerdotes reais. Pedro fala isso. Deixa eu ver aqui qual é o versículo de Pedro, tá bom? Para que eu possa exemplificar isso aqui para vocês. 1 Pedro 2, de 1 a 10. Deixa eu dar uma lida para os irmãos. 1 Pedro. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Nós somos uma nação de sacerdotes. 1 Pedro 2. Aqui é de 1 a 10, mas eu vou ler só o 9 e o 10, tá bom? Vós, porém, sois raça eleita,
de sacerdócio real. Irmãos, nós somos raça eleita e sacerdotes reais. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu vou ler o 9 novamente, que é maravilhoso, irmãos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Irmãos, nós temos esse comissionamento. Nós podemos, coletivamente, exercer a autoridade de Deus onde nós estejamos. Nós somos sacerdotes, aqueles que levam o povo, as pessoas a Deus. Nós somos reais, porque trazemos a autoridade de Deus para essa terra. Isso não é pouca coisa, isso é maravilhoso. Nós temos esse comissionamento e por meio da palavra profética que nós temos recebido, nós temos sido alinhados com relação à vontade de Deus. O Senhor está tão próximo de voltar. O Senhor não tardará. Todas as coisas que estão acontecendo aí fora, todas as coisas que tentam nos influenciar, nos subjugar negativamente, guerras, doenças, pandemias, todas essas coisas, elas não devem nos atrapalhar, elas não devem nos tirar do nosso foco. Nós temos um foco, é trazer o Senhor de volta, exercendo o sacerdócio real. A autoridade de Deus. Nós temos esse comissionamento. Porém, todas as coisas, tanto na eternidade passada, como no presente século, todas essas coisas que eu falei que são sustentadas pela autoridade de Deus, elas têm uma base. Elas têm uma base. A autoridade de Deus, ela não pode ser exercida em mim mesmo. Ela precisa ser exercida numa base, que é o amor. O Senhor nos salvou, o Senhor não desistiu de nós, o Senhor se dispensou daquela forma maravilhosa. O Senhor, hoje, o Todo-Poderoso, o Autor da vida, o único com poder em todo o universo, aquele que detém toda a autoridade em todo o universo, Ele habita hoje dentro do nosso espírito. Veja, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Nós temos dentro de nós toda a autoridade. Porque o Deus que detém toda a autoridade habita dentro de nós. Nós podemos pregar o Evangelho. Nós podemos exercer a autoridade nessa terra. Trazendo o reino para essa terra. Dando testemunho. Levando as pessoas a reconhecerem o senhorio do Senhor, o senhorio de Deus. Nós temos a autoridade de transportar, como o Senhor já fez conosco, por meio de alguém que pregou o Evangelho para nós e nos levou a conhecer essas verdades maravilhosas. Nós temos também essa autoridade de transportar as pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, porque quando nós pregamos o Evangelho, não só o Evangelho da graça, mas o Evangelho do reino, nós exercemos a autoridade de Deus e nós nos tornamos expressões representativas da autoridade de Deus. Eu não sei até que ponto isso lhe impressiona. Eu não sei até que ponto isso mexe com você. Mas essas verdades, e tudo que foi falado, e todas as coisas que nós temos ouvido durante todas essas semanas, toda semana nós temos recebido porções maravilhosas, elas visam exclusivamente nos mostrar a vontade de Deus para que nós possamos estar debaixo dessa vontade. Que o amor do Senhor, Ele invada o nosso coração. Que a base de todo esse governo, de toda essa autoridade do Senhor, seja exatamente a nossa base. Que as pessoas, ao nos ver, elas entendam que há algo diferente em nós. Não porque nós falamos muito ou porque expressamos simplesmente verdades,